Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo nesse canal. Hoje estou com um chazinho. Eu iria postar o vídeo de lidos do mês, mas eu falei assim, vai que eu conclua algo entre hoje, amanhã e terça. Aí eu decidi postar o concluídos do mês, talvez na terça-feira. Então é bem capaz que vocês vão me ver aqui 13 vezes na semana, mas é só essa semana também, calma, que eu não tenho tanta criatividade assim pra vídeo não. Porque eu vou postar hoje, talvez na terça e quarta-feira, que é o dia que normalmente sai o vídeo, né? Mas o dia pontual de sair vídeo é quarta ou domingo, né? Ou quarta e domingo, quando eu consigo ter alguma ideia assim, aí eu posto na quarta-feira. Mas vídeo no domingo vai ter. Por quê? Eu amo assistir vídeos literários no domingo e por esse motivo eu coloco os vídeos no domingo. E aí quando tem vídeos a mais, ou ideias a mais, normalmente sai na quarta-feira. Como está aí no título, eu vou mostrar pra vocês a minha linha ou a minha lista de estudos para 2025. E aqui é não ficção, ok? Aqui são alguns livros que eu tenho em mãos, porque os outros que estão nessa lista e que eu vou começar a ler, não significa que eu vou ler em 2025, mas é estudos que eu vou iniciar em 2025, assim, e outros que eu irei dar continuidade, como foi o vídeo passado, o último que eu postei, falando sobre a minha experiência na geopolítica. Então, é nesse ramo aí, naquela divisão que eu coloquei lá no vídeo. Existem, na minha cabeça, 3 caixinhas, podemos dizer assim, né? Uma é geopolítica, a outra é filosofia e a outra é filosofia política. Até agora, né? Vai que eu invente alguma outra coisa, mas assim, dentro dessas caixinhas existem outras, entendeu? Tem subdivisões. Dentro da geopolítica, por exemplo, eu separei o meu sábado. Ontem eu fiquei o dia todo organizando essa linha histórica dos meus estudos. E aí eu já coloquei, eu não ia colocar, mas eu coloquei uma outra linha histórica, um outro país para eu estudar. Bom, o primeiro, todo mundo sabe. Quem segue o canal vai saber qual é o primeiro país que eu vou falar aqui. Começa com R, exatamente, a Rússia. Mas também, né, tem muitos outros países que começam com R, mas enfim. A linha histórica que eu vou continuar com a Rússia retomando, né? Primeiro, eu já li os Romanov, como primeiro livro, assim, sobre a Rússia, que vai falar da dinastia. Uma leitura extra que aconteceu nesse ano, que eu tô falando ano passado, olha, foi a biografia do Stalin, que foi extra mesmo, mas foi muito bom ter lido. E é isso. Para a parte mais histórica também, eu tô lendo Camaradas, né, que vai falar inicialmente sobre a Rússia, porque é onde o comunismo ele entra em ação mais fervorosamente é na Rússia, na União Soviética mesmo. Tirando esses 3 livros, que inclusive Camaradas eu finalizo só em fevereiro, o próximo livro que entra sobre a Rússia será 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed. Um relato, né, um livro jornalístico sobre a Revolução Russa. Provavelmente eu inicio agora em janeiro, para eu dar uma esquenta, como se fosse uma esquenta, pro livro da Revolução Civil Russa de fato. Inclusive, eu mudei, entre aspas, tá? O livro sobre a Revolução Civil. Por quê? Vou comprar um que está mais barato. Espero não me arrepender. Mais barato, tipo R$20, né? Porque eu já vi que aquele livro que eu tinha mostrado sobre a Revolução Russa, ele tava por R$34, tá? Ele tá por 71, calma, querido. Calma que não é assim também. Então eu vou esperar ele entrar em promoção para aderir, porque assim, a gente gasta, quando vê a fatura do carro, a gente se desespera, mas também a gente
tem como se organizar no desespero. Não é assim também que o desespero acontece, é um desespero organizado, é um desespero pensado, mesmo que a gente se assuste. Então, o livro sobre a Revolução Russa vai ser esse aqui. Eu li o resumo e achei interessante, mas não, eu espero não me arrepender. Inclusive, ele é um pouquinho maior, acho que tem quase umas 100 páginas a mais, ele tem tipo 350, eu acho, e o outro tem 270, um negócio desse. Sobre a Rússia, eu vou ler 10 Dias que Abalaram o Mundo e, posteriormente, em algum momento, eu vou ler a Revolução Russa nessa linha histórica. Mas dentro daquela lista de 12 livros para 2025, sobre a Rússia também, é o que eu já falei aqui 300 mil vezes, mas eu vou finalizar esse livro, que é A Fome Vermelha, a Guerra na Ucrânia, né, de Stalin, da Annie Applebaum. Então, vai ser a minha leitura de fevereiro, aquele vídeo de 12 livros. Eu separei esse daqui, então ele entra como um ponto importante da Rússia, da União Soviética na era Stalin, né, que é o Holodomor. Então, como eu li a bio do Stalin, é um gancho, como se fosse um gancho, sabe? Bem adiantado, né, a linha cronológica, mas eu sei que é maravilhoso, que eu já falei, né? Eu tinha começado a ler, eu li o primeiro capítulo, só que eu tava lendo muita coisa de não ficção, aí eu fiquei maluca. Tá, agora vou falar sobre o outro ponto que eu abri, e é nada mais que nada menos. Vocês sabem que eu estou no Ocidente, só que na parte filosófica. Só que ontem eu decidi abrir a geopolítica do Ocidente. Com quem? Óbvio, com a Grécia. Eu vou começar a ler sobre a Grécia. Não tenho nada de Grécia aqui. Tipo assim, só tenho o dicionário da mitologia, que é finíssimo. História dos mitos gregos, enfim. Grécia aqui, geopoliticamente falando, não tenho nada. Mas eu separei 3 livros, só que um é a prioridade, porque esse um é o que vai me dar o resumão da história da Grécia, né? Que é esse aqui, a história concisa da Grécia. Ele é a prioridade. E enquanto eu tava pesquisando lá alguns livros, eu encontrei um muito interessante, que é a Paideia. Eu não sei, mas eu acho que a Jan já falou desse livro em algum vídeo dela. E aí, eu tava lendo a sinopsezinha, né, que vem ali na Amazon, e eu achei muito interessante. Só que eu não tinha reparado no número de páginas. São quase 1.500 páginas do livro. Então, assim, é um que tá dentro da Grécia, mas seria um que eu ia levar muito tempo lendo. Até porque ele, pelo que eu li, não é tipo assim, geopolítica, assim, nesse sentido de você lembra, quando você olha para a palavra geopolítica, você pensa em guerra, não é nesse sentido. Mas é a formação do pensamento do homem grego, antigo. Então eu achei muito interessante conhecer esse homem grego antigo, sabe? E como ano que vem eu estou vendo e torcendo muito para eu economizar, eu mesmo bem economizar, e entrar no Clube da Jan de Mundo Grego, para começar a ler e realmente me aprofundar um pouco mais na Grécia, nesse sentido mitológico, porque é uma lacuna gigante que eu tenho, e eu quero começar a cortar ela, né? Então, acho que vai combinar muito, mas eu não sei quando é que eu vou ler Paideia, pelo amor de Deus. É um dos livros, ok? Ok. O terceiro livro é esse aqui, História do Mundo Grego Antigo. Eu tô louca por esse livro, porque ele parece ser muito, 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 muito rico. Em algum recebidos pagos meus, o que vai aparecer de fato vai ser a história concisa da Rússia. E de novo, eu vou levar tempo para ler. Eu não vou comprar esses livros agora, entendeu? Os que eu não tenho, eu não vou comprar agora. Eu, tipo, esse aqui eu separei como prioridade, então esse aqui vai entrar no meu carrinho e eu vou comprar. E eu vou começar a ler, e é devagar. Eu não vou ler rápido. Não ficção é uma das coisas que eu aprendi lendo Política da Prudência, Como Ser um Ditador, O Culto à Personalidade no Século XX, é que não tem como você ler não ficção assim, porque você vai desgastar o que você leu em 10 minutos. Você vai ler um parágrafo, quando você for pro outro, você não vai lembrar o que você leu de informação no parágrafo de cima. Então, é uma leitura
muito devagar para você absorver. Não no sentido filosófico de ficar lá refletindo, não. Absorver a informação. Então, até o estudo da não ficção é muito diferente do estudo da literatura de ficção. São coisas muito diferentes, só que são muito importantes ambas. Eu aprendi muito isso, sabe? Que não tem como ser só ficar em um mundo, porque um conversa com o outro. Até porque, como eu falei no outro vídeo, eu entendi um pouco mais sobre a Rússia camponesa, né? Lendo Ana Karenina do Tolstói. Depois que eu fui para os Romanov. Então, essa ligação é muito massa, eu gosto muito disso. Ainda tá na geopolítica, tá? A gente já falei da Rússia, já falei da Grécia e, como eu falei no outro vídeo, vou começar o Oriente. Então, o primeiro livro que esse eu tenho, né? O Antigo Oriente, esse belo calhamaço aqui. Gente, ele tem mais de 800 páginas. O sumário desse livro é a coisa mais linda, assim, porque ele tem muita coisa histórica aqui, tipo, eu tô muito ansiosa pra começar. E eu já resolvi que eu vou começar ele amanhã. Eu vou começar a segunda, eu não vou conseguir esperar 2025. É porque 2025 eu começo numa quarta, né? Apesar de que quarta é meu dia preferido na semana. Por quê? Não sei. Eu sempre tive aula de geografia na quarta-feira. A maioria das matérias que eu gosto cai na quarta-feira lá na faculdade. Aí eu tenho essa coisa com a quarta-feira. E ele é um meio, eu não sei, eu gosto da quarta-feira. Mas não vou começar na quarta, vou começar a segunda mesmo. Inclusive, antes de gravar esse vídeo, eu estava fazendo as divisões de semanas. Provavelmente eu irei passar 15 semanas lendo esse livro. A depender do ritmo, pode prolongar ou encurtar. E a depender da quantidade de livros que eu vou estar lendo, né? Mas é uma lacuna que eu irei iniciar amanhã, que é o Oriente. E esse é o primeiro livro, é o Antigo Oriente, que eu vou começar a ler. Então é provável que eu puxe um outro livro do Oriente enquanto eu estiver lendo esse, ou não. Sem pressão na minha cabeça. Eu mesma faço isso. Eu olho para essa lista, quero comprar todos, mas eu tento me acalmar. Então esse vídeo aqui é eu tentando me acalmar e não entrar em desespero com a lista que eu mesma fiz. E aí eu tava vendo qual o outro livro que eu posso dar andamento com esse daqui. E aí eu lembro que esse vídeo eu vi no... A Mari, ela excluiu, basicamente, né? Porque ela tinha postado um vídeo e ela sumiu. Mas, nossa, eu gosto muito da Mari. Mas, enfim, eu conheci ela no YouTube mesmo. Mari, Livros e Repertório. Mas ela apagou o vídeo que ela tinha postado, que ela ia começar, na verdade ela ia retomar a postagem aqui no YouTube, mas é porque ela falou no Instagram depois que ela tá com muita coisa pra fazer e ela não tá conseguindo dar conta, mas no sentido, né, de... Ela quer fazer as coisas bem feitas, então ela tá se dedicando muito à parte acadêmica e aí ela não tá tendo esse foco na questão da rede social. Amava acompanhar a Mari, inclusive. Ela subiu do Instagram de novo. Mari, pelo amor de Deus, volta, mulher. E aí, esse livro, eu vi por indicação dela, porque ela tava fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica, e aí ela pegou esse livro aqui como se fosse um livro extra e livro pra entender o contexto histórico e tudo mais. E eu acho que será muito interessante para o meu estudo do Antigo Oriente, que é esse aí, deixa eu baixar, que é esse aí, o pensamento do Antigo Oriente e o Antigo Testamento, porque vocês sabem, já li a Bíblia umas 3 vezes, então essa parte aí de ler essa questão do Antigo Testamento, esse contexto histórico, né, essa bagagem histórica eu até tenho, mas será muito interessante entender. E isso é que eu lembro que eu falei no outro vídeo, que eu olhava assim, tipo, poxa, quem me incentivou a entrar, a mergulhar realmente na geopolítica foi a Bíblia, porque eu olhava assim, eu tô aqui aprendendo a história de um povo, mas eu sei que esse povo é rodeado de vários outros povos e que eu não conheço nenhum, né? E aí que a Bíblia me incentivou a ver minha burrice e entender que eu preciso estudar outros povos.
outros países, entender esse mundão aí, né, que a gente vive. E aí, eu acho que esse livro vai ser interessante, né, de ver o pensamento do Antigo Oriente, como é que esses outros povos do Antigo Oriente viviam, né, e esse livro relaciona com a Bíblia, né, com o Antigo Testamento mais especificamente. Enfim, eu acho que vai ser uma conversa muito interessante, até porque o outro livro que eu quero ler é esse aqui. Sim, quero ler esse livro aqui. Por quê? Porque todo mundo sabe que o ser humano, ele começa com um mito, né? Começa com um Deus, começa com algo religioso, com alguma crença, com alguma adoração. No Oriente, a gente sabe que não existe só o judeu, né? Teve essa divisão histórica e que fundou essas duas religiões, né? O judaísmo e o islamismo. Então, eu vou sim ler primeiro o livro base, o livro de religião, o mito fundador, digamos assim, de um dos outros, né, povos do Oriente, que é o Alcorão. Assim como eu já li a Torá, digamos assim, né, não tem a Torá, no caso, da parte da Bíblia, né? Eu quero muito iniciar essa questão do estudo do Islã e tal, porque aí a gente já pode entrar para outros países, vocês estão entendendo? E aí, a partir do Alcorão, quero ter essa bagagem religiosa primeiro, entender como é que esse povo, essa galera se fundou. Porque, por exemplo, para você entender o Ocidente, você vai para a Grécia, você vai para os mitos gregos, religião, entendeu? E você vai cair na Bíblia posteriormente, né? No meu caso foi ao contrário, eu fui para a Bíblia e agora tenho os mitos. Acabamos então com a geopolítica, essa parte aí. Tenho Rússia, tenho Grécia e tenho Oriente, né? A Grécia representando a parte ocidental, né? Geopolítica. A Rússia tá nos dois campos, ela joga dos dois lados. Mas enfim. Bom, agora vamos para a segunda lacuna, que é a minha lacuna da filosofia. Que isso aí, ó, vai levar não sei quantos anos, entendeu? Deve levar uns 3 anos, 4 anos para eu concluir essa coleção da filosofia. E eu tô falando do meu livro base, que é uma história da filosofia, que eu ainda tô lendo o volume 1, Grécia, Roma e Filosofia Medieval. Já passei da metade, tô na 587, vou voltar a ler domingo que vem, e é uma leitura devagar, não tô com pressa. Se você tá com pressa, corra você. E eu tô querendo voltar a fazer meu fichamento, porque toda vez eu mostro meu fichamento, que eu comecei a fazer, só que eu parei. Tá aqui, eu não sei quantas folhas. Dentro desse fichamento, eu tinha colocado até a parte literária, ó. Não sei se vai dar pra ver, ainda mais com essa minha letra aqui de corrida, né, porque eu tô correndo. Aqui é a parte literária, como se fosse ordem, sabe? Aí tem o primeiro, que é Homero e Hesíodo, né, porque são quase meio que contemporâneos. Heródoto, Teógenes, Eurípides, Teógenes junto com Sófocles, tem Diógenes. Enfim, eu tava fazendo nesse sentido, além de estar fazendo o fichamento do livro, eu tava pegando a parte literária mesmo, sabe? A galera que tava escrevendo ali em ordem de publicação de literatura, essas coisas. Enquanto eu estiver lendo, quando eu tiver um tempinho, eu vou fazer o fichamento de 1, 2 capítulos, dar o destaque ali para coisas relevantes, até como revisão mesmo, para começar a puxar os próximos livros que eu vou estar lendo em andamento com esse, né? Que inclusive o que eu vou ler em andamento com esse aqui, além de querer entrar no negócio da Jane sobre a mitologia, que aí o primeiro, obviamente, eu não sei qual foi o que ela colocou lá, que o primeiro dela não é Teogonia, é um outro que agora eu não vou lembrar, mas pra mim eu vou começar a ler Diálogos de Platão. Eu vou ler essa edição aí, que é o Diálogos de Platão 1. Quero muito começar a ler essa coleção, são 7 ou 8,
livros que tem diálogos de Platão, que é basicamente os escritos de Sócrates, né? Gente, ó, é babado se montar uma linha cronológica, só que eu juro, na minha cabeça tá fazendo total sentido isso aí. Eu fiquei tão feliz. Ontem eu parei o dia assim, fiquei, nossa, velho, eu sou tão feliz que eu consegui. Porque eu só tinha feito isso com a Rússia, basicamente, né? Eu já sabia a ordem cronológica da Rússia que eu vou estudar. Mas dos outros eu não sabia. Aí eu consegui fazer isso ontem. Menino, uma felicidade me tomou. Mas enfim, vamos continuar aqui. Que já tem a última lacuna, que é a filosofia política. Ontem eu organizei a minha cabeça sobre filosofia política. Por quê? Em 2025 eu vou gravar ainda, né? Mas eu já falei que eu quero abrir um projeto, porque eu tenho muita curiosidade em ler utopias e posteriormente distopias, né? Eu já montei aqui a questão dessa ordem cronológica, né? Das utopias mais destacadas, assim, e das distopias também. Só que esse projeto de utopias e distopias, eles vão conversar com a filosofia política. Não tem jeito, né? Conversa, obviamente. Porque tá falando de sociedade e governo e tudo mais. E aí, mas dentro da filosofia política não entra esse projeto, eles só se conversam. Obviamente, a primeira utopia é a República de Platão. E depois que vem a dita mesmo utopia lá do Thomas More, né? E aí sim, dentro da filosofia política existem duas caixinhas. Existe o que eu tô louca pra começar a estudar, que é o socialismo. Lembra que eu entrei pra ler Camaradas, porque eu queria muito entender um pouco mais sobre essa questão do comunismo e tal. Mas deu calor. O comunismo é derivado do socialismo. E aí eu quero entender esse início, né, dessa filosofia política. E aí, dentro do socialismo, a gente sabe que existem duas divisões. Tem o socialismo utópico, que é o primeiro, e logo depois vem o socialismo científico, que foi criado por Karl Marx. Mas, dentro desse primeiro, que é o socialismo utópico, eu vou ler A República de Platão como a primeira utopia, né, e como o primeiro, é o advento, assim, né, é o que abriu o socialismo, a ideia, né, de um Estado único e tudo mais. Posteriormente, eu leio Thomas More, Utopia, que eu nunca li, mas eu tinha feito uma divisão, mas é o segundo, então eu não tenho a República ainda. Inclusive, a Jamile, ela vai ler a República de Platão ano que vem por conta da pós do Louca. Porque sem querer casou, porque eu também tenho que ler a República, porque para entender o socialismo eu preciso voltar, né? Eu não vou ler Marx. Marx faz parte da segunda via. Eu quero ler a primeira primeiro. E a primeira é a República. Então, assim, já quero saber tudo que a Jamile vai falar sobre a República de Platão. E logo depois de Utopia, eu entro em Rumo à Estação Finlândia, do Edmund Wilson. Finalmente, eu vou ler esse livro em algum momento. Mas na ordem, eu vou ler esse aqui depois de Utopia. Por quê? Porque aqui ele vai apresentar na primeira parte do livro, os três primeiros utópicos, socialistas utópicos da ordem mesmo histórica, que é o Saint-Simon, o Conde Saint-Simon, logo depois tem o Fourier, e logo depois tem o Robert Owen, não lembro agora qual é, se é um R no final ou um N no final, mas enfim. Na ordem, esses três são os principais, né? São os destacados ali que foram pensando no socialismo, nessa vertente utópica. E depois, na segunda parte, ele vai falar de Karl Marx. Então, é uma entradinha aí para Karl Marx também. Só que, obviamente, teve o Alexandre, né? O Alexandre, ele falou sobre entrar nos escritos originais. Isso aí, ó,
é maravilhoso. Eu quero entrar nos escritos originais. Eu acho isso de uma relevância absurda, você lê o próprio autor, né? Só que, gente, eu não tenho bagagem pra isso ainda, assim, pra algumas coisas eu não consigo. Mas eu quero ter um fundo histórico e ler o autor. Enquanto eu estiver lendo a parte de Karl Marx, por exemplo, eu tenho o Manifesto Comunista ali. E aí eu vou ler o Manifesto Comunista, que é o primeiro escrito de Karl Marx, mais ou menos assim, né? Científico. Eu acho que ele escrevia algumas cartas, algumas outras coisas antes. Tem uma coleção, inclusive, muito interessante na Amazon, que é uns livros, assim, que tem uns desenhozinhos. E aí tem vários escritos originais do Marx, do Engels. E aí eu acho que eu vou começar a comprar essa coleção em algum momento. Eu acho muito interessante. O Capital mesmo dessa coleção é gigante. Todo mundo sabe que o Capital é grande, né? Porque tem uma versão, as versões mais espalhadas do Capital é uma versão bem pequena. Tipo assim, em comparação, curta. Meio que editado, resumido. Não sei o que aconteceu. Porque eu sei que o Capital é grande. É um livro gigante. E, enfim. Mas sobre Marx aí, esse cara, a gente lê bem depois. Não vou ler por agora. Como vocês viram, nessa questão da filosofia política do socialismo e socialismo utópico, eu vou começar de Platão. Então, assim, Marx, até daqui a um tempo. Dentro da filosofia política, a segunda caixinha é a moralidade, como eu falei no livro do Embrião Intelectual sobre C.S. Lewis e Camille Paglia. Eu tô com essa lacuna de moralidade absurda na cabeça, né? Quero começar a estudar. E só que moralidade, ela entra muito no âmbito da filosofia política, principalmente depois também que eu li Libido Dominante, então conversa muito sobre isso. E aí o próximo livro que eu falei lá naquele vídeo, e a Isa, se eu não me engano foi a Isa, se teve outra pessoa que falou, desculpa, era pra ter escrito aqui o nome, mas a Isa, ela sempre tá aí nos comentários falando comigo, compartilhando as leituras dela também. Ela falou sobre a abolição do homem. É o próximo livro que eu vou ler sobre moralidade, será a abolição do homem. Teve uma outra pessoa, que eu não vou lembrar quem foi, que me indicou Chesterton, me indicou Ortodoxia. Gente, eu tô louca pra ler Chesterton. Só que na minha cabeça, eu tenho a mesma sensação que eu tinha com C.S. Lewis. E com Cristianismo Puro e Simples se confirmou. Eu vou ler e não vou entender. Na minha cabeça, ele deve escrever muito difícil. Sei lá, não sei porque eu tenho essa ideia, mas eu tinha essa mesma ideia do C.S. Lewis. E quando eu li o primeiro livro dele, que foi Cristianismo Puro e Simples, confirmou essa teoria. Eu achei o livro muito denso, simples, mas denso. E eu tenho essa mesma sensação com o Chesterton. Aí eu fico assim, ai meu Deus, eu fico nervosa pra ler Chesterton. Mas Ortodoxia é um livro que eu quero muito ler. Também tá na minha lista, ó, há um tempão. Mas alguém falou que é muito, nesse vídeo da Camille, alguém indicou Ortodoxia pra mim. E eu tô maluquinha pra ler. Mas até então, o único livro que eu quero dar andamento sobre essa questão da moralidade e tudo mais vai ser a Abolição do Homem, e provavelmente o próximo seja, sim, Ortodoxia. Eu vou compartilhar com vocês nas atualizações do meio do mês. Eu não sei se no final do mês eu vou ter terminado algum, porque assim, gente, é só calhamaço, né? Então, não vou finalizar em um mês. Mas provavelmente nos vídeos de atualização mensal, eu venho a trazer aqui o que tá acontecendo no meu mundo da não ficção. Eu tava pensando em fazer 2 tipos de atualizações. As atualizações da literatura, porque como eu participo dos clubes da Jan, eu tenho minhas leituras também, algumas que eu vou iniciar, principalmente dos 12 livros, né? Para 2025, que são leituras particulares. E
tem livros, então tem como dar essa atualizada. Eu tava pensando em fazer separado, mas eu não sei ainda. Mas provavelmente eu acho que não. Mas surgiu essa ideia de fazer separado. Mas eu não queria fazer essa distinção, sabe? Eu queria deixar realmente, como eu falei, algo interligado. Enfim, mas é o que surgiu. Mas a atualização desses estudos vai aparecer aqui no canal. Eu tinha evitado, eu tava querendo evitar, mas eu decidi evitar resenha. Então, resenha de livros de não ficção não vou fazer aqui. É fato, isso. Resenha em si é algo que não vai aparecer aqui assim, né? Tipo, só se em algum momento o livro me marcar de uma forma tão absurda, eu venho compartilhar. Mas livros de literatura não ficção é algo que eu não vou fazer aqui, porque, como vocês estão percebendo, eu tenho que seguir uma ordem cronológica de fatos. Eu preciso entender as coisas da origem, com o início daquela coisa, como é que aconteceu. Então, não tem como pegar do nada, fazer um negócio assim, de uma estação Finlândia. Eu falo assim, então, gente, a República, aí eu vou ter que voltar na República. Eu não vou fazer resenha da República. Que cabeça eu tenho pra fazer resenha de a República de Platão, pelo amor de Deus? Não tenho essa inteligência. Então, assim, não ficção é uma coisa que resenha não vai aparecer. Mas as atualizações, elas vão seguir aqui. Até porque pra motivar vocês a lerem. Ou verem que eu sou muito certa da cabeça, não. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo tenha durado pouco. Uns 20 minutos no máximo, porque eu falo demais. Quem não gosta de vídeo longo, perdão, procura outro canal, porque eu amo assistir vídeos longos. Quando o vídeo me aparece assim, 1 hora, gente, eu fico assim, ó. Aí, tipo, quando o vídeo tem 10 minutos, 15 minutos, eu fico, pô, velho. Só isso. Meu chá na metade. Então, significa que eu falei mais do que eu bebi. E até o próximo vídeo, que provavelmente seja na terça. E na quarta. Super beijo e até mais.